Graça e paz a todos, uma semana abençoada. Queridos, Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 25, Jesus relata um fato muito interessante. O texto diz que lhe trouxeram um endemoniado, mudo e cego. E ele o curou. E quando Jesus cura esse endemoniado, mudo e cego, umas pessoas começam a fazer uma acusação a Jesus e diz que Jesus expulsou o demônio desse homem por Beelzebu. Beelzebu é considerado o príncipe, ou alguns dizem o rei dos demônios. E Jesus então diz algo muito interessante no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Tenho ficado incomodado nos últimos dias com aquilo que eu tenho lido pela internet. E tenho visto amigos brigando por Bolsonaro ou por Lula, ou esquerda ou direita, como quiserem. Então eu fico me perguntar, por que isso? O reino está sendo dividido. A primeira cena que nós vimos nesse texto foi um homem cego e mudo. Imagine você desprovido do poder de escolhas. Você não pode fazer mais escolhas. Você é um fantoche manipulado pelo mal. Parece que nós somos isso. Somos manipulados pela mídia, tanto pró um ou pró outro. Todas as informações que nos chegam nem sempre são verdadeiras, com o tempo se desfaz e vemos que fomos manipulados por A ou por B. Esse endemoniado era assim, ele era um homem cego e mudo, ele não tinha capacidade de visão, ele não tinha poder da fala, ele não controlava sua fala, não tinha. As cenas que ele via eram relatos de outras pessoas, entende isso? Relato de outras pessoas, sob a visão de outras pessoas. É como se colocasse alguns cegos, já diz uma ilustração, levaram alguns cegos para ver o que era um elefante. Então, através do tato, um colocou a mão no elefante, justamente na perna do elefante, e dizia, é como o tronco de uma árvore. O outro colocou a mão na orelha do elefante e diz, é como uma folha enorme de uma árvore. E alguém coloca a mão apenas no rabo do elefante e diz, parece uma cobra. Nenhum deles conseguiu realmente dizer o que o elefante era, porque cada um viu um ponto da visão e não toda a visão. Esse endemoniado já estava assim, meus irmãos, não podia falar, não podia ver. Essa é a primeira cena. E a segunda cena, Jesus chega e liberta. Agora você vai ver com os teus olhos. E agora você vai falar com a tua boca, você vai ter vida, você está liberto das influências do mal, das manipulações diárias. E as pessoas ao seu redor então ficam infelizes. Aí ele expulsou por outro demônio. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas querem nos manter manipulados por A ou por B. Note-se que não estou tomando partidarismo. Na realidade, ao final disso aqui, vocês vão saber que eu sou partidário sim. Depois verão por quê. Bem, essa grave acusação é porque Jesus fez algo de bom. O que eu aprendo com isso? Mesmo que você faça já algo bom, mesmo que você esteja bem intencionado em algumas coisas, vais sofrer acusações. Então Jesus vai falar sobre o reino. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Irmãos, o que é dividir? Na matemática é o ato de dividir em partes iguais. Mas a divisão também é visões diferentes. É separar. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com os nossos cristãos? O que está acontecendo com nossas famílias? O que está acontecendo conosco? Estamos ficando divididos e divididos somos fracos. A Bíblia fala e relata vários atos de divisão. A primeira grande divisão que se dá são nos céus. Quando Lúcifer quer se rebelar contra Deus, quer ser igual a Deus, e ele é expulso com o terço dos seus anjos. Nós vemos também uma divisão entre dois irmãos, Esaú e Jacó, que acabaram até trazendo consequências até os dias de hoje entre árabes e judeus que brigam. Nós vimos divisões nas guerras, né?
Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Tem divisão para tudo quanto é lado, meus irmãos. Uma empresa em que os sócios brigam, se dividem, ela tem a tendência a ir à falência. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus disse para nós: todo reino dividido contra si mesmo não vai resistir. E essa é uma palavra para todos aqueles que creem em Jesus. Se você é ateu, talvez essa palavra não vai servir para você. Se você é um cético, talvez essa palavra não vá servir para você. Mas se você é cristão e diz que Jesus Cristo, e canta aquele hino, o nosso general é Cristo, eu pergunto, se eu pertenço a um exército cujo general é Cristo, por que eu estou dividido? Por se eu sou soldado de Cristo. Uma das linguagens figuradas no mundo cristão é que nós somos soldados de Cristo. Então nós precisamos ouvir a voz de Cristo e ouvir acima desses barulhos que estamos ouvindo aí, irmãos. Provocado pela mídia, provocado por partidos, provocado por pessoas que não estão entendendo que estão sendo manipulados. Se Cristo é meu general, é a Ele que eu devo ouvir, tão somente a Ele, e através daquilo que Ele deixou para nós, a sua palavra, a palavra de Deus. Essa é a única regra de fé e prática. Eu tenho que seguir o que está aqui, queridos. É triste ver líderes evangélicos se acusando. Alguém diz: se você votou no Bolsonaro, como pode um cristão votar no Bolsonaro? Esse é aquele que é contra a esquerda. Mas também alguém lá diz assim: como pode um cristão votar na esquerda? O que é isso, irmãos? O voto é livre. Nem toda ideologia esquerda é ruim, nem toda ideologia direita é ruim. Tem coisas boas de um lado e tem coisas boas do outro lado. Mas o melhor é Cristo. Faça esse vídeo pedindo, irmãos, não se dividam por causa de política. A coisa está ficando feia. Não se dividam, porque se Cristo é o nosso general e nós os soldados, por que essa briga interna no meio do exército de Cristo? Liderança evangélica, acordem, anunciem Jesus Cristo, anuncie que a paz é Cristo. Irmãos, se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você tem Cristo, não ataque, não suporte isso. É anunciar que em Jesus eu tenho paz, Ele é o general, eu preciso ouvir a voz dele, porque partidos, entra um, sai outro, a roubalheira, a coisa errada sempre haverá, porque é do homem, enquanto o homem não se render aos pés de Cristo. A palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus não tem sido o Senhor nem das nossas vidas, de nós que nos chamamos cristãos, como esse Brasil vai melhorar, queridos? Tire um momento de oração. Ore por essa nação, ore por toda a liderança, ore pelos vereadores, ore pelos prefeitos, ore pelos governadores, ore pelo presidente, ore por todo mundo e pedindo: Deus, muda essa nação, a começar por mim. Oh, queridos, é hora de nós pararmos para pensar. Um reino dividido vai ficar deserto. Que Deus possa nos abençoar. E que possamos ouvir a voz do nosso comandante, que é Jesus Cristo. Lembra que eu disse que eu tenho um partidarismo? Sim, eu sou partidário. Eu sou partidário da palavra de Deus. Porque independente do governo que esteja no poder, que venha estar no poder, a minha vida é controlada por Deus. A minha subsistência depende de Deus. A minha prosperidade depende de Deus, queridos. Entregue a sua vida a Jesus e ouça somente a Ele. Não se deixe ser manipulado. Não seja cego. Não seja mudo. Fale do amor de Deus. Em Cristo há esperança. E dias melhores virão quando nós nos rendemos a esse general, cuja voz diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Aqui é o pastor Odilon Rezende, abençoando a tua vida com porções da palavra de Deus.